Olá pessoal, professor Sérgio Araújo aqui dando início à primeira aula do curso de Lógica Matemática. Esta disciplina de Lógica Matemática é a mais básica das disciplinas de matemática, pessoal, pois aqui a gente vai aprender como a matemática funciona. Por esta ser uma disciplina do primeiro período do curso, é bem provável que a maioria de vocês sejam calouros e que acabaram de chegar na universidade, né? E também é provável que vocês vão sentir um choque significativo devido à grande diferença de como a matemática foi apresentada no ensino fundamental e médio e a forma como vocês vão lidar com a matemática aqui no ensino superior, tá? Falando de forma superficial, no ensino fundamental e médio, a matemática é apresentada como uma grande caixa de ferramentas para a resolução de problemas. Enquanto aqui no ensino superior, a gente vai adentrar nas profundezas da matemática e a conhecer em sua essência como uma ciência. A gente vai aprender como essa ciência funciona, como se desenvolve e como ela está estruturada. Bem, falando de como a matemática está estruturada, se a gente imaginar aqui a matemática como se fosse um prédio, né? Então, na fundação desse prédio, aqui na base, se encontraria duas coisas: as noções primitivas e as definições, que é o que a gente vai passar a estudar a partir de agora. Noções primitivas, pessoal, são conceitos cujo senso comum já os descreve de forma satisfatória, tá certo? Ou seja, são coisas que a gente já sabe o que é, que não se precisa descrever, que a gente já tem uma ideia bastante clara do que são. Bem, agora vamos ver alguns exemplos de noções primitivas, né? Bem, essas aqui eu acho que são as noções primitivas mais populares, são as noções geométricas de ponto, reta e plano, né? São conceitos, né, pessoal, que não precisa se dizer o que é. Se a gente disser falar de um ponto, a gente não precisa dizer para você o que é um ponto. Todo mundo já vai ter uma ideia precisa do que é um ponto sem a pessoa falar uma frase descrevendo o que é um ponto. Mesma coisa para reta, mesma coisa para plano. Na verdade, pessoal, existe dificuldade de se descrever de forma satisfatória as noções primitivas. Por exemplo, se a gente for recorrer a dicionários, esse dicionário aqui ele descreve o ponto da seguinte forma: figura geométrica sem dimensões, interseção entre duas retas, né? Então, essa forma de descrever ponto aqui é uma forma que deixa bastante a desejar, né? Primeiro porque uma figura geométrica sem dimensões pode não ser um ponto, né? Por exemplo, se você pensar em dois pontos também constituem uma figura geométrica sem dimensões. E dois pontos não é um ponto. Também é claro que um ponto ele não precisa ser interseção de duas retas. Então isso aqui é uma forma que deixa bastante a desejar do ponto de vista da precisão, né? Na verdade, né, o dicionário, a função dele é descrever as coisas, mas como a gente vai ver aqui, algumas coisas a gente não vai recorrer à descrição, simplesmente porque a gente já se tem uma ideia suficientemente precisa do que é essa coisa. Bem, eu falei aí das noções primitivas de ponto, reta e plano, mas a noção primitiva de maior importância que a gente vai ver aqui nesse curso é a noção primitiva de conjunto, tá? Então, um conjunto é também uma noção primitiva. Não vamos recorrer a uma descrição do que é um conjunto. A gente já tem a noção suficientemente precisa do que é um conjunto. Vocês estudaram isso bastante no ensino médio, né? E só aqui em termos de curiosidade, uma tentativa já um pouco menos desastrosa de um dicionário descrever um conjunto é essa daqui, ó. Um conjunto é formado por elementos, tá certo? Essa aqui também não é uma descrição precisa de conjunto, né? Porque a gente sabe que tem um conjunto, que é o conjunto vazio, que ele também não é formado por elementos. Mas isso aqui está só como curiosidade. A gente não vai necessitar de uma descrição de conjunto, porque ele é uma noção primitiva.
Bem, uma outra noção primitiva que será muito importante aqui no nosso curso é a noção primitiva de propriedade, que a gente também vai chamar essa noção primitiva de condição. Os dicionários eles descrevem essa noção primitiva da seguinte forma: qualidade ou defeito que um elemento pode ter. Isso aqui só para a gente refletir um pouco sobre a noção primitiva de conjunto, mas novamente eu repito que essas coisas não se existe uma frase que descrevem essas noções primitivas, tá certo? Então, muito bem. Antes da gente prosseguir, eu vou chamar a atenção para uma conexão intrínseca que existe entre essas duas noções primitivas que eu acabei de falar, a noção primitiva de conjunto e a noção primitiva de propriedade. Bem, a gente tem noções diferentes do que são conjuntos e do que são propriedades, né? Quando a gente fala essas duas noções, a gente vai evocar noções distintas na nossa mente. Mas a realidade é que essas duas noções primitivas elas estão intrinsecamente conectadas, porque todo conjunto ele pode ser descrito por uma propriedade e toda propriedade determina um conjunto. Então essas duas noções primitivas elas têm essa conexão muito forte uma com a outra, tá certo? Por exemplo, aqui a gente pensar que na propriedade de um elemento ser redondo, ele determina o conjunto dos elementos redondos. Você pensar no conjunto dos elementos redondos, ele está associado à propriedade de um elemento ser redondo e por aí vai. Então, sempre que a gente pensar numa propriedade, a esta propriedade está associada o conjunto. Sempre que a gente pensar num conjunto, a este conjunto também está associada uma certa propriedade. Bem, agora a gente vai passar para o segundo conceito aqui desta aula, que é a definição, né? Definir é o mero ato de dar um nome a um elemento, muitas vezes mediante suas propriedades, pessoal. Então, definir é o que existe lá nos dicionários, né? Você descrever o que é um elemento, o que é simplesmente dar um nome a elementos, ok? E geralmente esse nome é dado aos elementos mediante as suas propriedades. Então aqui vamos dar alguns exemplos de definições. Um conjunto que tem apenas um elemento chama-se unitário, tá certo? Então isso aqui é a definição de conjuntos unitários. Aqui eu estou dando o nome de conjunto unitário àqueles conjuntos que possuem apenas um elemento. Seguindo aqui para mais uma definição, dizemos que um elemento X pertence a um conjunto A se este é um dos elementos que constitui o conjunto A. Neste caso, escrevemos esse símbolo aqui, ó, X, e esse Ezinho tradicional que certamente vocês já conhecem desde o ensino médio, né? E o conjunto A aqui. Então, caso contrário, né, caso o elemento X não seja um dos elementos do conjunto A, a gente diz que o elemento X não pertence ao conjunto A e a gente escreve o Ezinho com um traço para designar esse fato. Mais uma definição aqui, muito parecida com a anterior, é essa outra aqui. Ó. Dizemos que um conjunto A está contido no conjunto B, ou que A é um subconjunto de B, né? No caso aqui vão ser sinônimos, vão ser duas formas diferentes de dizer a mesma coisa. A está contido em B, ou A é subconjunto de B. Bem, a gente vai dizer isso caso todos os elementos de A também sejam elementos do conjunto B. Tá? E a gente vai designar esse fato com esse símbolo aqui. Caso contrário, usamos essa outra notação que vai significar o conjunto A não estar contido no conjunto B. E para finalizar aqui os exemplos de definições, a gente vai dizer que dois conjuntos são iguais se eles possuem os mesmos elementos. Tá? Tal fato é indicado com essa notação e, caso contrário, caso eles não possuam os mesmos elementos, né? Então a gente vai dizer que eles são diferentes e esse fato é indicado por essa outra notação aqui, pessoal.
Então, falando sobre notações, né, vocês vejam que nessas últimas definições a gente introduziu símbolos matemáticos aqui, certo? Esses símbolos matemáticos são chamados de notações matemáticas. Eles são usados frequentemente em definições para facilitar o entendimento do conceito, né, e resumir o texto matemático, para que o texto não fique muito comprido, muito prolixo. Então, as notações elas têm essa utilidade. Bem, agora a gente vai fazer uma atividade que é o seguinte. Eu quero que vocês se reúnam aí em grupos de 2 ou de 3 integrantes. E aí eu quero que vocês tentem, vejam bem, a palavra tentar está grifada aqui, dar uma definição para a noção primitiva de reta. Bem, como eu falei para vocês, né, não existe essa definição precisa do que é uma reta, do mesmo jeito que não tem lá para ponto. Mas eu quero que vocês tentem fazer essa definição para que vocês sintam essa dificuldade de se descrever uma noção primitiva, tá certo? Então, vocês vão tentar escrever uma definição para reta. Obviamente que essa definição vai ter problemas, mas tentem escrever. E aí eu quero que vocês mostrem essa tentativa do que é uma reta para o seu colega, tá certo? Seu colega também vai ter feito a dele, e aí você vai olhar a dele, ele vai olhar a sua, e vocês vão comentar as suas definições, entre aspas, para a noção primitiva de reta, tá certo? Vamos fazer essa atividade aí. E não tem correção não, é só para vocês praticar mesmo e tentar escrever uma definição para o conceito de reta. Bem, uma vez que vocês tenham feito essa atividade, né? Agora vamos a algumas recomendações para que vocês sejam capazes de escrever uma boa definição. Conceitos que realmente requerem uma definição. Então, a primeira recomendação é o seguinte, que uma definição ela não pode ser ambígua. Então, ela não pode deixar dúvidas para duas interpretações daquilo que você está definindo. Tá certo? Ela tem que ser clara e sucinta. Ela deve classificar e distinguir o objeto definido de forma plena. Tá certo? Não pode deixar margem para duas interpretações diferentes daquilo que se está definindo. Então, outra recomendação é você não usar as palavras daí, então, portanto, sinônimos destas, porque essas palavras elas vão ser reservadas para um outro conceito importante na estrutura que constrói a matemática. Então, e outra recomendação importante é que você deve evitar os círculos viciosos, que a gente chama de círculos viciosos, né? Isso significa que você não pode definir um objeto X usando a definição de um certo objeto Y, sendo que o objeto Y foi definido usando o objeto X, né? Isso gera o que a gente chama de círculo vicioso de definição, tá certo? Então, é mais ou menos o que acontece com as definições das noções primitivas que aparecem nos dicionários, né? Você define uma coisa usando o conceito A e vai definir o conceito A usando a primeira coisa. Então, nos dicionários, né, as noções primitivas nos dicionários elas são definidas dessa forma. Então, na ciência a gente precisa de um ponto de partida. Esse tipo de coisa não é aceitável na matemática, tá certo, pessoal? A gente precisa de um ponto de partida. Não se pode definir em círculos. Passando agora para a segunda atividade, pessoal, vamos retomar a atividade 1, só que agora com conceitos que realmente precisam ser definidos. Então, agora com o mesmo grupo que vocês tinham se reunido, agora vocês vão tentar escrever uma definição para o conceito de triângulo equilátero, para o conceito de número par e para o conceito de equação do primeiro grau. Então, vocês tentem fazer essa definição sem pesquisar. Pode escrever do jeito que vier aí à mente de vocês. Tentem usar as recomendações que eu acabei de falar. Então, escrevam essas definições, mostre para o colega do grupo que você se reuniu,
e aí vocês vão discutir essas definições. Bem, na apostila de vocês tem as definições desses conceitos, tá certo? Logo após essa atividade lá, tem as definições corretas para vocês depois compararem as definições que vocês escreveram com as definições corretas desses conceitos. Bem, pessoal, vamos agora para a terceira atividade. Nessa terceira atividade, vocês vão ler essas definições aqui que foram tiradas de dicionários e de alguns livros. E essas definições têm problemas e eu quero que vocês conversem aí e discutam os problemas dessas definições aqui. Novamente, vocês vão fazer isso em grupo. Qualquer dúvida, aí vocês podem tirar a dúvida em sala comigo ou no meu horário de atendimento. Bem, e para finalizar essa primeira parte da aula que trata de noções primitivas e de definições, certo? A gente vai entender o que é uma convenção matemática. Bem, o que acontece é que às vezes as definições e as noções primitivas elas podem deixar brechas. Brechas, como assim brechas? Brecha é quando a frase que você formulou para definir o conceito, ela não engloba tudo que precisava englobar. Ela não descreve de forma satisfatória tudo que ela precisava descrever. Então, geralmente, ela deixa essas brechas, casos que não foram contemplados pela frase que foi formulada, né? E aí precisa-se de uma convenção matemática para preencher essas brechas. Então, um exemplo de convenção matemática é, por exemplo, aqui na definição de fatorial. No ensino fundamental e no médio também, né, você se depara com a definição de número fatorial, de um número natural, que é esse produto aqui. Tá certo? Então, o fatorial de um número natural n é esse produto. Essa definição aqui ela não faz sentido para o número 0, porque esse produto aqui ele vai até 1, né? Então, se você botar fatorial de 0, essa definição aqui ela não faz sentido. Então, para que você englobe o fatorial do número 0, a gente tem que fugir dessa regra aqui. E aí a gente simplesmente convenciona que o fatorial de 0 é 1. Por quê? Para que se tenha definido o que é o fatorial de 0 e que o fatorial de 0 ele não se encaixa nessa fórmula aqui. Tá certo? Então, convenções matemáticas, elas geralmente servem para isso, né? Para tapar as brechas que as noções primitivas e definições deixam. Bem, pessoal, agora vamos passar a avançar na estrutura matemática, né? A gente já estudou o que se encontra na base dessa estrutura, que são as noções primitivas e as definições. Em sequência, a gente vai estudar outras noções que estão nessa estrutura, que são os teoremas, as demonstrações, né? E a base para a gente estudar essas noções são as sentenças matemáticas, que a gente vai passar a definir agora. Então, uma sentença, pessoal, é uma oração, ou seja, uma frase que possui sujeito e predicado, que ela é afirmativa e declarativa. Ou seja, ela afirma e declara uma coisa. Ela não vai nem perguntar e nem exclamar. Tá? Ela vai afirmar e declarar. E, além disso, a sentença ela é dotada de um valor lógico, de apenas um. Tá certo? Esse valor lógico ele pode ser verdadeiro ou falso. Ele não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Ele é um dos dois. Então, aqui temos alguns exemplos de sentença. Por exemplo, 87 é menor que 85 ao quadrado. Isso aqui é uma sentença, porque tem sujeito e predicado, está afirmando uma coisa, né? E tem um valor lógico que a gente sabe que isso aqui é verdade, né? Aqui a sentença B, ela diz o quê? Raiz quadrada de 2 não pertence ao conjunto dos números naturais, tá certo? Então, aqui também está afirmando uma coisa. Novamente, é uma sentença verdadeira. E a sentença 3, ela diz o seguinte: todo número par é divisível por 3. Também está declarando uma coisa, tá? E essa daqui já é falsa, tá certo? Não é porque é falsa que não é sentença, certo? Isso aqui é uma sentença e é falsa, tá certo? Então, agora vamos ver exemplos de frases que não são sentenças.
tá certo? Para a gente ver aqui a diferença. Então, essa daqui, ó, 1 mais 2. Isso aqui não é uma sentença porque não está afirmando nada, tá certo? Não é uma frase afirmativa declarativa, ok? Essa outra aqui, ela é interrogativa, está perguntando uma coisa, também não é uma sentença matemática. E esta outra também não é uma sentença matemática. Por que essa daqui não é uma sentença matemática? Porque não é possível determinar o valor lógico dessa sentença. Se o x for 1, tá certo? Isso aqui seria verdade, seria uma sentença verdadeira. Mas se ele fosse 2, por exemplo, aí a sentença seria falsa. Isso significa que não é possível determinar o valor lógico dessa sentença. Não dá para dizer se ela é verdadeira ou falsa. Então, isso significa que ela não é uma sentença. Então, a gente chama esse tipo de frase aqui, que não é sentença, de sentença aberta. Tá certo? Então, cuidado aí, porque a nomenclatura é um pouco confusa mesmo, tá certo? Isso aqui não é sentença, mas a gente chama isso de sentença aberta, que é uma oração afirmativa declarativa, só que ela está subordinada a uma variável, que essa variável faz com que a frase não seja possível de determinar o seu valor lógico. Então, isso aqui é uma sentença aberta. Repetindo aqui, ó, pessoal, uma sentença aberta não é uma sentença, tá certo? Porque não dá para determinar o seu valor lógico devido à presença de uma variável. Mas é possível você pegar uma sentença aberta e transformar ela em uma sentença mesmo, ok? Isso é feito usando o que a gente chama de quantificador. Que existem dois tipos de quantificador, tá certo? Que é o quantificador existencial. Ele significa a palavra existe e tem um símbolo para ele, que esse é ao contrário aqui. E o outro quantificador para todo, que é um A de cabeça para baixo. Então, você vai pegar um quantificador desse e associar a variável a um conjunto. Então, isso aí a gente vai fazer agora um exemplo para vocês entenderem como é feito. Então, vamos pegar a sentença aberta do exemplo anterior, x mais 2 igual a 3, e vamos transformar ela numa sentença usando esses quantificadores. Então, usando aqui o quantificador existe e o conjunto dos números naturais, a gente pode pegar essa sentença aberta e transformar ela numa sentença dessa forma aqui. Então, vejam que agora a frase está dizendo o quê? Existe x pertencente aos naturais, tal que x mais 2 é igual a 3. Tá certo? Essa sentença agora ela possui um valor lógico, ela é verdadeira. Tá certo? Porque realmente existe um x que faz x mais 2 ser igual a 3, né? É só a gente pensar no x igual a 1. Então, outra forma de transformar a sentença aberta em sentença seria usar o quantificador para todo. Tá certo? Para todo x pertencente aos naturais, temos x mais 2 igual a 3. Então, essa aqui também é uma forma de transformar essa sentença aberta em sentença. Tá certo? Só que dessa forma aqui a sentença fica falsa, né? Porque se você pegar qualquer número natural, não vai ser verdade que esse número natural mais 2 dá igual a 3. Tá certo? Então, aqui você transformou a sentença aberta em uma sentença verdadeira e aqui você transformou ela numa sentença falsa. Beleza? Então, algumas observações importantes a se fazer aqui. A ordem em que os quantificadores aparecem em uma sentença, ela pode determinar o seu valor lógico. Ou seja, se você usar mais de um quantificador numa sentença, dependendo da ordem em que esses quantificadores aparecem, essa ordem pode influenciar no valor lógico da sentença. Ou seja, se você usou existe para uma variável e para todo nota, e primeiro foi o existe, depois o para todo, se você tivesse feito o contrário, primeiro o para todo, depois o existe, isso pode influenciar no valor lógico da sentença. Tá certo? Então, alguns sinônimos desses quantificadores, só para a gente ficar claro aqui no português, aqui o para todo, né? Ele pode ser substituído na frase como dado para qualquer que seja,
e para cada, tá certo? São sinônimos aí do para todo. E sinônimos do existe seria existe algum ou existe pelo menos um. Então vamos agora ver um exemplo em que a gente tem duas variáveis e vamos aplicar dois quantificadores, um em cada variável, tá certo? Só para vocês verem aí a diferença da ordem, a questão da ordem. Então aqui a sentença aberta é essa aqui, ó, y² igual a x. Então a gente vai aplicar um quantificador no y e outro quantificador no x. Então se a gente fizer assim, ó, para todo y pertencente aos inteiros, existe um x natural, tal que y² dá igual a x. Então, essa sentença aqui, ela é verdadeira, né? Porque qualquer y inteiro que você pegue, quando você eleva esse inteiro ao quadrado, o resultado dá um número natural, né? Então, existe um número natural que dá exatamente igual ao y ao quadrado. Então, essa sentença aqui é verdadeira, ok? Então, se a gente fizesse o contrário, ó, exatamente os mesmos quantificadores, só que eu mudei a ordem aqui, ó. Em vez de fazer o para todo y pertencente aos inteiros, existe o natural, tá ok? Isso, aí eu troquei a ordem aqui e agora a frase está dizendo o seguinte: existe um número natural, tal que para todo y inteiro, temos y² igual a x. Será que existe um número natural realmente que dá igual a qualquer número inteiro ao quadrado? Não existe, né? Então essa sentença aqui é falsa, tá certo? Então vejam aqui, ó, que só mudei a ordem aqui em que os quantificadores apareciam na frase e a sentença, dependendo dessa ordem, uma ficou verdadeira, a outra ficou falsa. Então, para vocês verem como a ordem que você escreve a frase influencia no seu valor lógico. E é isso, pessoal. Terminamos aqui a nossa aula de lógica matemática. Então, a nossa próxima aula vai ser presencial, tá certo? Então, nos vemos lá. Se você gostou da aula, dá o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, deixa seu comentário e até a próxima.